na ideação daquilo que nós gostamos de fazer. Que esse gostar de fazer corresponda aos interesses iluminativos do Senhor Jesus. Que Ele possa, então, ter guarida, presença em nossa vida, se possível diária, se possível em todos os momentos familiares, em todos os momentos empresariais, comerciais, profissionais, acadêmicos, sociais, esportivos e na malha religiosa, que Ele possa estar também atuando continuamente na nossa reflexão, que deve ser contínua, sobre modelar os nossos passos dentro do acervo que Jesus nos deixou como legado para o nosso progresso espiritual. Por que você é sensível ao mundo espiritual? Em razão disso, você é sensível exatamente porque você tem a glândula pineal. Ela é o laboratório invisível. Ela é o potencial que lhe encaminha ao campo da sensibilidade do teu espírito. Observe que o seu espírito tem um corpo espiritual e ele está presente, portanto, desde quando a gestação iniciou. Teu espírito, na fecundação, segundo Joana de Ângeles, adentrou no processo da formação do que era o espermatozoide e se transformou em um embrião. Depois o feto. E aí você foi crescendo. E quando você nasceu, estava todo o seu campo celular, que são 350 trilhões de células, e dentro de cada célula, as moléculas, ali está o espírito ligado. Então, quando você entra nesta vigência do corpo físico, o que era você livre, leve, solto no mundo espiritual, para ver o mundo espiritual em toda a sua inteireza, agora está no corpo físico. Mas Deus dotou a glândula pineal para te facilitar o acesso à sensibilidade espiritual. Aparentemente, uma glândula que não tinha muito interesse para a ciência, apenas para fomentar a identificação sexual, porém, com o tempo, em aparelhos mais sutis, se chegou à conclusão de que a glândula pineal tinha outras funções maravilhosas. Então, dentro desse painel, nós vamos ver o que André Luiz falava, né? Admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. Este é o teu portfólio, né? É o teu campo de sensibilidade para você registrar o mundo espiritual, sem o qual você não registra a sensibilidade da presença divina desses campos espirituais. Então, você é sensível ao mundo espiritual? E aí nós colocamos a glândula da vida espiritual. Glândula pineal é a glândula que dá esta expressividade para você sentir o mundo espiritual. Também da produção mental. Então, este senhor, Sérgio Felipe de Oliveira,
é um grande pesquisador. Eu o conheci pessoalmente quando levei a minha filha lá no seu consultório, porque ela tinha, já por 3 anos, embora brilhava nos cursinhos, né, a dificuldade de passar, porque sempre acontecia alguma coisa, diarreia, perturbação mental, dores, na hora de passar o gabarito não passava, passava erroneamente, e com um vislumbre intelectual muito grande. Eu fui ao Sérgio Felipe de Oliveira e a levei com a minha esposa, falei, olha, algo está acontecendo. E ele sorriu, falou, agora com a palavra filha. Aí esqueceu a minha presença, a Tereza, e só ficou conversando com ela. E ele disse a ela, eu vou fazer um exame em você para saber como estão os seus painéis de sensibilidade. E ele fez um exame e conseguiu localizar que ela era sensível. Então você fica comigo 1 ano aqui na glândula, na clínica pineal, e você vai me auxiliar depois da aula, das 14 às 17, você vem para cá me auxiliar, atender os pacientes que aceitam o tratamento espiritual. Aqueles que não aceitam, faço o tratamento clássico. Os que aceitam, eu faço o tratamento espiritual ao lado da clínica para receber passe, água fluidificada, atividade mediúnica sem a presença deles, para desconectar obsessores. Então foi esse que eu conheci. E ele é especialista nessa área. Dentro disso, ele fala exatamente esse pensador que diz existiria no cérebro uma glândula que seria o local onde a alma se fixaria mais intensamente, a glândula pineal. E aí ele conseguiu fazer um exame com aparelhos sutilíssimos para mostrar a nós a glândula pineal humana. Cada morfologia terrena tem uma glândula pineal em sua conformação física diversa entre si. Então, se alguém quiser saber como é a sua glândula pineal, tem interesse de saber como é? Como seria a sua glândula pineal? Tem que desencarnar primeiro. Não quer mais? Não. Muito bem. Aí, conforme a pessoa, ele foi documentando o tipo de glândula pineal. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e recebe seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Como é que é? Quer dizer que a glândula pineal, ela tem alterações de sensibilização conforme o nosso mundo emocional? Quer dizer que quando alguém do sexo feminino bate a asa e fala fino e altera a situação emocional, querendo rodar a baiana, altera a estrutura da pineal? Sim. E aquele que quer quebrar tudo também altera a estrutura da pineal. Ela é muito sensível. Então, nós precisamos entender o que diz André Luiz. Ele diz que ela faz o reajustamento do concerto orgânico e reabre. O que é reabrir? É potencializar o intercâmbio em todos os níveis do mundo maravilhoso da sensação, das impressões da esfera emocional.
Então, cada um tem a glândula pineal conforme faz o seu controle emocional. Olha, e você não sabe porque fica doente. Se a glândula tem essa potencialidade, calcula outros campos sensitíveis, muito sensíveis do nosso mundo cerebral. E é muito interessante o que ele descobriu em minha filha. Ele descobriu que ela tem sensibilidade em razão dos cristais de apatita. Quando são evidenciados conforme tomografia computadorizada, significa que a pessoa tem mais sensibilidade mediúnica. Chico Xavier deveria ter uma mina de cristais de apatita, como também Divaldo Pereira Franco. Muito bem. Nós temos também, André Luiz, o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Se ela se altera com os nossos potenciais emocionais, significa que você pode ter mais ou menos acesso espiritual se não tiver faculdades potencializadas, já instrumentalizadas no seu corpo trino. Não é? Que coisa linda, né? Nós somos trinos, olha que coisa linda. Temos 3 estruturas, até 5, né? Mas vamos ficar nos 3 só, né? Porque senão tem que explicar, e para explicar demanda tempo. Espírito, a chama, que lá André Luiz fala no livro, o Livro dos Espíritos, uma chama, uma centelha etérea é o Espírito. Muito bem. Acoplado ao Espírito, tem um corpo do Espírito, né? Que às vezes as pessoas falam assim, esse Espiritismo vem falar de perispírito, que só tem a alma e o corpo. Nós não estamos falando não, isso, eu só vou dar um dado. Vamos ver, naquele tempo não tinha Espiritismo. Filósofo. Aristóteles é de agora, pouco tempo. Aristóteles, de quando é? Muito tempo, né? Ele falava assim, o carro sutil da alma. Se Aristóteles falava o carro sutil da alma, hoje os russos falam de corpo bioplasmático. Tem várias denominações, vamos ficar com essas 2. E do Kardec, que fala que o espírito traz o seu perispírito, que é o corpo do espírito. E quando está ligado ao corpo, tem um corpo físico. Então eu falo com o Gilberto, olá, como vai, Gilberto? Tudo bem? Você pensa que você está falando com o corpo, coitadinho do corpo. O corpo é uma capinha que dá acesso ao quê? Ao espírito e ao corpo perispiritual. Quando eu falo com a senhora, estou falando com o espírito e o corpo perispiritual. Certo? Corpo espiritual e o espírito. Você sorriu, mas só a capa que sorri. O espírito também manifesta o bem-estar e a capa corresponde. Quando, às vezes a gente não sabe, mas é assim que funciona. Quando o corpo morre, o corpo não desencarna, gente. O corpo perde a vitalidade. Quando o corpo morre, a dupla espírito-perispírito desencarna.
sai da carne. Como que o corpo desencarna? O corpo não desencarna, o corpo morre para o espírito e o perispírito desencarnarem. Eles saem do corpo. Ficou claro isso? Então está certo dizer, o corpo do Luiz Carlos morreu. E o espírito e o perispírito do Luiz Carlos, nós vimos ele agora que passou, está sempre correndo, passou, não sei para onde ele foi. Ok? Muito bem. A antena mais fina e mais alta do sistema nervoso central é a central elétrica. Certo? Então, é quem dirige você. Ai, que coisa linda. Você é dirigido pela central elétrica. Radar psíquico. Você está em São Paulo, na Paulista. De repente, você lembra do Divaldinho. Divaldinho de Votuporanga. Nossa, olha, lembrei do Divaldinho. Olha, olá, como vai? Tudo bem? É o Divaldinho, lembrei dele. Ele está ali, ele está aqui. Onde ele está? Meu Deus, eu lembrei do Divaldinho, mas é forte. Será que ele morreu? Porque eu lembrei dele forte. Aí você vira a Doc Lobo, encontra o Divaldinho. Rapaz, eu acho que eu estou com mediunidade de premonição. Eu vi você agora, eu pensei em você forte. Antena psíquica. Tem um radar psíquico, externo e interno. O Divaldinho estava por ali. O seu radar psíquico conectou-se com ele, identificou a vibração, catalogou aqui. Qual é o local que cataloga? No hipotálamo, que é a biblioteca espiritual nossa com todas as emoções. Foi lá, decodificou o sinal e colocou: Divaldinho está na área. E aí você encontra o Divaldinho. Radar psíquico, sexto sentido, harmonização interior e exterior. Intuições. Eu tive uma intuição que eu não estou bem. Eu acho que eu estou com algum problema. A pineal falou: corre que dá tempo. Procura o médico. Você fala: eu acho que eu estou. E vai. Quando vai, o médico fala: ainda bem que veio. Se demora amanhã, você estava no mundo espiritual. Radar psíquico. Ligação entre o macro e o microcosmo, função relacionada com a luz divina, energia racional. Pineal. Ela brilha, desata, de certo modo, os laços divinos da natureza. Centro coronário, frontal ou cerebral. Frontal ou cerebral é aqui. Coronário, aqui. Quem fez o curso de passe cansou de ver, né? Isso aí, né? Para a gente conhecer bem na hora do passe. Então, esta é a força da pineal. Deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Você sente, quando faz a prece, você sente potencialidades diversas. Às vezes, você sente um espírito com o qual você se identifica. Você sente, desata por entrever todas as faculdades que a criatura se acha investida. As faculdades espirituais, os dons, as potencialidades,
as criatividades, as habilidades e as competências. A pineal desata, a pineal descobre. Abraça-se os desregramentos emocionais e daí a multimilenária viciação de energias geradoras. Quando você se entrega então aos vícios, as condutas negativas, infelizes, perturbadoras, você se envolve com os campos correspondentes. Então, lentamente, você vai buscar um vício, lenta e suavemente. Por enquanto, você fala, não vou, eu não quero ir hoje. Está no começo. Mas você vai nutrindo estas informações, comportamentos, e aí esses vícios vão tomando conta e corpo. Por isso que os desregramentos emocionais são abraçados. Quando você abraça o desequilíbrio, lentamente a viciação das energias se dá através, inicialmente, da glândula pineal. Então ela vai ficando escura, negra, pardacenta, e aí você vai ficando muito fechado, sem sensibilidades. Passa a não sentir nada ao sofrimento de ninguém. Por que nós precisamos nos envolver com o sofrimento humano? Para desenvolver o sentimento de amor. Se você vê alguém sofrendo e não tem nenhuma repercussão íntima, cuidado. Precisamos ver se você não está bloqueado, porque se todos sentem um sentimento de piedade, uns mais ou menos, uns mais, outros menos, e em coisas mais banais possíveis. Por exemplo, você está com tempo, está tranquilo, está numa rodovia e você vê ao longe parte dos pneus de um caminhão. Se você estiver com sensibilidade aguçada como cristão, você para o carro em local seguro, porque é no meio da rodovia, tudo ermo, você vai lá, retira a parte, espera passar o caminhão ou o carro, retira um outro e você limpa a rodovia. Por quê? Porque você tem sensitividade. Quando você está em desregramento, é capaz de você passar por cima daquilo lá. Vamos ver se o carro está bom. Tá. Quer dizer, você perde a sensibilidade criativa, criadora. Manter-se nas faixas sombrias vai ser altamente difícil se você se manter nas faixas sombrias. Levantar-se desse mergulho nas sombras, porque vai se prolongar além da morte. Quer dizer, quando você se envolve em determinados painéis negativos, você os leva para o mundo espiritual. Não termina aqui. Por isso que eu vou falar, eu sei que não tem ninguém aqui, deixa eu ver. A aura está linda, pura, nossa, brilhos. Mas se tiver alguém lá fora, não aqui dentro, que fuma, ou que bebe, que toda tarde toma uma cervejinha e depois acostuma e não consegue jantar se não tomar uma cervejinha, entrou nos painéis da viciação.
E a pessoa fala assim, não, mas quando desencarnar, vou procurar minha mãe, eu vou lá na colônia. Não vai não. Não vai não. Mas não vai mesmo. Se você está tomando sempre, você chega no mundo espiritual com uma sede canina. E o que vai acontecer é que você vai estar assim, com aquela sede, e vai procurar onde? Quem é que bebe? No boteco. Ou então, nos nomes novos que se dão para boteco. Né? Tem nomes novos. Né? Lugares aprazíveis, lindos, com piano de cauda. Hã? E aí você vai nesses bares lindos, da high sociedade, né? Dos beautiful peoples da vida. Não, mas não é boteco. Ali é um lugar lindo, mas você vai ver apilhado de espíritos sedentes. São obsessores. Você vai estar entre eles, até se achar um que dá o calibre da sintonia, né? Aí quando dá o calibre da sintonia, aí você dá aquele abraço de tamanduá, aí você fala, agora dá para ir lá no centro. Mas você é dependente, dali a pouco da sede, você volta lá. Mudou o nome, não é mais boteco, é happy hour. Happy hour. Mas é a mesma coisa, só mudou o nome e a vestimenta. Vamos lá no happy hour, tem um pianista novo. Você entra lúcido e sai, nem lembra que teve piano, né? Porque você já leva para casa uns 2 ou 3. É esse processo, manter-se nas faixas sombrias, vou ler de novo, para guardar na alma, para você passar para o outro que não veio. Não é para você, né? Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Então, se você tem um vício, você vai ser espírito iluminado? Não. Obsessor. Mas eu tinha 30 anos de doutrina espírita. Bom, aí, quem sabe você vai para o Hospital Esperança, né? Quem leu o livro Transtornos, né? Tormentos da Obsessão, quem leu? Sabe? Então, não é Hospital Esperança? Ou seja, o espírita foi 30 anos na doutrina, mas não viveu. Não pode ir para a colônia espiritual porque caiu. Não pode ir para o umbral porque fez o bem. Então vai para onde? Para o Hospital Esperança. E umbral não é local. É bom saber. Não existe um local. Ali é um umbral. Não, umbral, a pessoa desencarna com ele. A pessoa está aqui no happy hour em umbral. A pessoa está no centro espírita em umbral. Umbral interior. Culpas. Preocupado, levanta toda hora, bebe água, tal, dorme. A pessoa começa a falar, pessoa. O que é? Eu me desdobrei para fazer o bem. O bem. Desdobrou para fazer o bem. Né? Nossa conversa, né? Que a pessoa estuda e altera, né, a situação. Então, não adianta alcançar a morte física, exibindo gestos e palavras convencionais. Viu, Luiz Carlos? Que faz palestra, tem muitas palestras, viaja muito. Não adianta isso.
Não adianta, Luiz Carlos. Mas de nada adiantará. Você está perdendo tempo. Por quê? Se o Luiz Carlos não cogitou do burilamento próprio. Adianta fazer a demonstração de cristão? Adianta? Vamos lembrar quem fazia a demonstração de cristão? Vamos? Vocês conhecem o caso. André Luiz pergunta para a mãe: e papai, como está no mundo espiritual? O teu pai está correndo para lá e para cá. O que ele faz? Pratica o bem correndo tanto. Ele era católico, mas de uma conduta apostolar. Só que ele tinha 2 amantes. E ele declarou amor para uma e declarou amor para outra. E agora no mundo espiritual ele corre das 2. Aí aqui ele sai, a outra vem e cerca, e ele corre. E aí eu vou voltar ao mundo espiritual, ao mundo terreno, meu filho. Você vai, mãe. Que bom. Com quem? Com o seu pai. Com o meu pai? Ele vai antes, eu vou depois. E como será o lar? Nós vamos ter 2 filhas. Sabe quais são as filhas, né? As amantes dele. Para envolvê-las e encaminhá-las ao campo da luz e do bem. Então, Luiz Carlos, não adianta alcançar a morte física, porque você fala que já está com o seu check-in pronto, qualquer momento pode chamar, então a gente já vai para o chamado, alegre, feliz e contente. Terminou o meu período. Quando chegar o meu desencarne, pergunta para minha esposa se eu não dei trabalho. Porque os Espíritos dizem que ninguém está pronto para desencarnar, como ninguém está pronto para encarnar. Quando você fala assim para um Espírito: olha, estão falando que você vai encarnar. Eu? Como é que é? Eu não quero, não é? Eu não estou preparado. Assim como ninguém está preparado para desencarnar. Alguém já está? Você teve notícia de alguém? Só no livro Obreiros da Vida Eterna você vai encontrar Adelaide. A Adelaide estava pronta para desencarnar. Ela estava no centro, como diretora, e o povo não deixava ela morrer. Porque o povo fazia assim: Adelaide não pode morrer, o que será de nós no centro? Meu Deus, Adelaide não pode morrer. E ela estava presa, inteiramente presa. Bezerra de Menezes, numa madrugada, reuniu todo mundo do centro. E Adelaide falou: você, tiazinha, por que não assume a evangelização? Lembra os abortos que você fez no passado? Assuma, minha filha. E você que estuda, não fala nada com ninguém, comece a usar a tribuna. E você, e foi encaminhando. E aí o Bezerra fez a necessidade dela partir para o bem que ela tinha completado na terra e que todos nós precisávamos assumir, cada um, o seu papel na responsabilidade da casa. A partir daí, naquelas horas seguintes, ela desencarna. Olha que coisa linda. E ela mesma preparou a desencarnação. Os espíritos só cortaram os cordões de prata. Então, se preparar com a consciência tranquila do dever em cumprimento. É um dever que não acaba, né? Alguém pode dizer que está com o dever cumprido? Não. Somos imperfeitos. É demorar para cumprir o dever. Quando só cumpre o dever quando chega na condição de espírito puro. Alguém aqui tem condições de chegar logo, daqui 2 encarnações,
na condição de espírito puro? Vai demorar um pouco. Então, são muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do Espírito Eterno. Poucos reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas. Preservar é não gastar indebitamente. Somos equilibrados? São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas. Senhor, abençoai Alexandre de Moraes, meu irmão querido, companheiro da jornada terrena, que está numa prova muito difícil, que é o poder dentro do poder judiciário. Tenha compaixão dele, Senhor. Meu irmão, talvez já tivemos alguns lances de relacionamento anterior nas vidas que foram sucedidas atrás. Façais com que ele possa não cair, mas que ele possa ainda se redimir de alguns erros que a imprensa está agora, quase que em totalidade, anunciando. Que parte da imprensa não anunciava, agora está até a imprensa oficial, né? A imprensa consolidada está anunciando. Envolva nosso irmão, que talvez não consiga adentrar no mundo de regeneração pelo ódio que muitos estão tendo para com ele, Senhor. Tenha piedade. Ó Espírito Ismael, durante o sono envolva o nosso irmão. Que quer que fala aqui, André Luiz? Alguém quer ler? Ou posso ler? São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do Espírito Eterno. Eu conheci uma pessoa que não estava dormindo bem de tanta raiva que estava dele. Eu falei, nem dormi, eu estou com raiva. Eu falei, meu Deus, você o conhece? Não. Conversou com ele? Não. Você tem raiva de alguém que você nunca viu. Pode ler de novo? Para a gente não esquecer, né? Ficar falando mal do Bolsonaro, mal do Lula, mal do presidente do Supremo Tribunal Federal, mal da presidente da Câmara dos Deputados, mal do presidente do Senado, né? Não fala mal. Fala mal do prefeito, vereador aqui que não funciona. Está falando mal? Não. Somos maledicentes, encaminhamos fluidos negativos, vibrantes, tenebrosos. Eu quero que ele morra. Como um estava falando. Quem sabe fica tudo no avião e ele cai lá de cima. Isso é homicídio. Isso é desejar o homicídio. Isso é vibração negra pardacenta. Isso é umbralino. Vamos ler de novo? Porque eu vim aqui para falar sobre a glândula pineal. Vamos ler de novo? Você lê bem alto? Bem alto. Você tem uma voz possante. São muitos raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do Espírito Eterno. Quem que tem que engrandecer? É ele ou eu? Quem que tem que se elevar? É ele ou eu?
Que diz o nosso Adolfo Bezerra de Menezes? Tutor da casa, hein? É muito melhor ser vítima do que algoz. Não é? São palavras duras, né? Que a gente está um pouco assim anestesiado dos compromissos com Jesus, né? Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Vamos interpretar esse texto? Andai enquanto tendes luz, a luz do livre-arbítrio, a luz de escolher, a luz de ir e vir, a luz do corpo saudável, não é a luz? A luz da possibilidade de buscar as estrelas, esta é a luz de sentir João. Não foi ontem? A homenagem que o mundo faz, o Brasil faz para João. Quem foi João? Um jovem, 18 anos, estava entre os discípulos. Quando orava a Jesus, a Deus, volitava. Acompanhou Maria no sacrifício de Jesus, amparando-a. O único discípulo que teve presença na ata do Calvário, não é? Único. Estava ao lado de Maria, Jesus na cruz, e ele disse: mãe, porque ele falava a mãe como mãe, filha de pai terreno. Ele não falava mãe como filha do Senhor. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Por quê? Porque nós estávamos ainda naquela época com João, com o difícil testemunho do amor. E ele fez o testemunho. Ele andou na luz, tanto que ao receber esse mandato, o que ele faz? Ele vai a Éfeso e leva Maria perto do mar. Eu fui lá com Haroldo Dutra Dias e a turma. Haroldo fez uma prece emocionante que tocou a todos nós ali do lado da casa de Maria. Acompanhou Maria até lá. Quem recebeu Maria Madalena, que saiu andando durante a noite, descansando nas manhãs, nas tardes, buscando a sombra das árvores. Ele recepcionou Maria Madalena, para que ela pudesse sentir o colo afetuoso de luz de Maria e desencarnasse. Andai enquanto tendes luz, mas não procure os guetos escuros das trevas, porque se você entrar nesses painéis das trevas, mesmo que sejam trevas pequeninas, elas crescem e te dominam, porque a glândula pineal se escurece e as trevas vão te apanhar. E quem está nas trevas, para onde vai? Não sabe para onde vai, porque você pode perder completamente a noção
no lote. Quando alguém está lote, é porque a pessoa perdeu a localização, a orientação no espaço e no tempo e no espaço. Lote. Quando você se entrega às trevas, você se transforma em estrutura de lote. Perde a noção da localização, da orientação no tempo e no espaço. Por isso que nós precisamos estar sempre na luz, procurando o Senhor que nos redime, nos apazigua, nos acalma, nos tranquiliza e nos ilumina. Quando nós buscamos o Senhor, Ele faz a expressão de condutor e guia. E o que nós precisamos fazer? Estudarmos, participarmos dos estudos, das reflexões, para que nós possamos colocar esses ensinos na estrutura do nosso pensamento, reflexionando, porque depois da reflexão você pode transformá-los em comportamento. E quando isso ocorre, Jesus se mostra mais próprio, porque você consegue entrever nos passos que você vai dar, pontos de luz, onde você vai colocar os seus passos, como se estivesse vendo as pegadas de luz do meigo Senhor Jesus. Muita paz a todos, muita luz aos corações, que assim seja.